Olá, quarto ano A, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos para a nossa aula 2 hoje. Como vocês estão observando aí, nós temos aqui a aula 2, suas preferências, e não esquece de colocar a data, tá? A data de hoje, né, 05, você vai escrever ali, do 03, ou 5 do 3, 5 de março. Mas se você estiver, às vezes, fazendo em outro dia, porque às vezes não deu, aí você coloca a data que você estiver fazendo, ok? Vamos observar também que nós temos aqui no início, né, um enunciado e ele deve ser lido com atenção, lido várias vezes, quantas vezes for necessário. Hoje eu vou ler todinho que está aí, para explicar bem para vocês. Mas tem vezes que lembra que eu falei com vocês que eu não vou ficar lendo palavra por palavra, eu vou mais explicar, porque você tem que fazer a parte da leitura sempre. Então, mesmo que eu vou ler agora, você vai ler também de novo, tá? Leia para alguém em voz alta, leia para você mesmo no pensamento, né, só com os olhinhos, mas tem que ler e várias vezes. Observa também que nessa atividade nós temos aqui, desse lado esquerdo, aqui nós temos uma parte da tarefa e desse lado aqui direito nós temos outra parte da tarefa, certo? Então nós vamos aqui a primeira parte, que é essa aqui. Eu vou dar uma aumentada para vocês enxergarem melhor. Aqui. Nesse enunciado aí no retângulo, nós vamos ter uma explicaçãozinha do que eu estou trazendo aqui. O que eu estou trazendo aqui hoje? Um poema. O que é um poema? É um texto. Só que a gente está acostumado muito a fazer aquele texto que conta uma história, que tem o espacinho do parágrafo, não é assim? Que começa numa margem e termina na outra margem da folha. Já o poema não, ele é um poema, ele é um texto muito diferente, ele é um texto mais livre. Por que ele é mais livre? O autor escolhe o jeito que ele vai fazer. Ele pode fazer poucas linhas, ele pode só escrever a linha até o meio e depois ir para outra parte, do jeito que ele acha que fica melhor. O poema, na verdade, ele traz para a gente um texto com muitos sentimentos, com muitas emoções. Então, o poema você vai sempre observar nele que ele passa para a gente algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento. E a maneira que ele é escrito também é um pouco diferente. Vocês podem observar aqui, ó. Vocês podem observar que eu não vou aqui até o final da linha, tá vendo? Eu não preciso ter um espacinho de parágrafo. Eu posso deixar ali em branco aqui no meio. Se fosse um texto padrão, normal, narrativo, né, que a gente costuma fazer, aí não poderia fazer isso. Mas num texto de poema, as regras são mais livres. Então você tem linhas curtas, tá vendo? Linhas curtas. Você tem separação de como você quiser. Aqui a autora separou de 2 em 2 linhas, tá vendo? Que a gente chama de versos. Cada linha é um verso. E cada pedacinho que ela formou, né? Cada pedacinho que ela está formando aqui, ó. Esses aqui, ó, cada pedacinho que ela está formando juntinho assim, nós chamamos de estrofe, né? Então ela fez estrofes com 2 versos cada um. Foi o jeito que ela quis fazer. E ela escolheu. O poema, como ele passa a emoção que o autor quer mostrar para a gente, ele geralmente vai ter rima, né? Mas não é obrigatório, porque é um texto bem livre, então a pessoa pode fazer sem rima também. Só que ela fica mais bonito rimado. Por que fica mais bonito rimado? Porque fica parecendo até um pouco música, fica musicalizado. O jeito de ler um poema é diferente de ler um texto normal. Porque quando você lê um texto padrão, você faz toda aquela leitura, começo, meio e fim, direitinho. Na leitura do poema, você tem que ler meio quase que cantando. A gente chama isso de declamar. Declamar o poema, e ler ele com essa maneira diferente, cheia de emoções. E nessa história aqui, no caso, né, de Cecília de Meirelles, nós temos essa grande escritora, bem antiga, que já escreveu muitos poemas, tanto para adulto como para criança, já escreveu muitas histórias, ela é muito famosa, ela é brasileira, né? Então, assim, é interessante vocês saberem um pouco mais dela, mais para frente eu vou falar, tá? Em outras atividades, e trouxe hoje um dos poemas que é muito famoso. Vou ler para vocês o enunciado.
Leia um poema clássico da grande escritora Cecília Meirelles. Ela fala sobre situações opostas, ou seja, situações que são contrárias, né? Sobre escolhas, sobre momentos da vida de uma forma bem interessante. Leia, imagine, aproveite a leitura. Não esquecendo que não é porque eu li o enunciado que você não vai ler, você vai ler de novo aí depois. O poema dela se chama Ou Isto ou Aquilo. Cecília de Meirelles, eu sempre falo de Meirelles, é Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Viram como a leitura é diferente, quase que cantada? A gente está declamando, é declamar o poema, tá? E quanto mais rima tem, fica até mais bonito da gente se ler. Então você vai fazer isso que eu fiz aqui, você vai fazer em casa, você vai ler todo esse poema, vai ler o enunciado, vai ler todo esse poema, vai tentar ler bem assim, declamando, tá? Faz em voz alta, lê para alguém, treina aí bastante. Agora, nesse outro ladinho aqui, já que a nossa querida ali, Cecília Meirelles, estava falando do isto ou aquilo, né? De fazer escolhas opostas, escolhas contrárias, né? Então, vamos pensar em você. O que você escolhe? Quais são as suas preferências? Você vai fazer isso em forma de desenho aqui para mim. Depois de treinar bastante a declamação desse poema, né? A leitura dele, você vai pegar e vai fazer essa reflexão aqui, ó. Desenhe as suas preferências. O que você prefere entre os brinquedos? Entre os esportes, animais, amigos, frutas, programas de TV. Quais são as suas preferências nesse sentido aí? Você vai desenhar, caprichar no desenho, pintar. É sempre bom a gente fazer o mais bem feito possível que a gente conseguir. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Mesmo, não gosto de desenhar, não desenho, porque cada um tem um gosto, né? Eu sei, mas mesmo assim tem que se esforçar, tem que fazer o seu melhor. Desenhe do seu jeito, mas faça o seu melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa história aí, desse poema da Cecília Meirelles, e que vocês entendam aí como foi feita a declamação, como tem que ser lido esses tipos de textos, ok? Até a próxima e tenham um bom dia.